queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Felizmente Psicologia. Somos um canal de educação em psicologia e nós acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderosíssimo. Então estamos aqui para compartilhar com vocês um conteúdo sobre saúde mental, felicidade, bem-estar, relacionamentos. E nosso objetivo é que, através desse espaço, possamos contribuir para transformar muitas vidas, para educar muitas pessoas em relação à temática que a gente trabalha, né, doutora Mônica? Isso. Seja bem-vinda a mais um Obrigada. episódio do Felizmente. Oi, amigos, amigas. Eu sou Mônica Costa, eu sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas nas organizações. E para mim é sempre um grande privilégio poder compartilhar essa mesa, né, com essa convidada tão importante, essa parceira tão iluminada, tão brilhante. Então, obrigada por esse momento, por essa oportunidade. E estamos aqui hoje recebendo um ser humaninho, né? Débora se apresenta dessa forma nas mídias. Débora Soares, psicóloga, parceira, amiga. Estamos recebendo ela aqui para falar de uma temática importantíssima. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais do que eu? Autoimagem, autoestima, né? Autoconfiança. E como é que esse tema impacta nas nossas vidas? Porque também está relacionado com o nosso desempenho, com as nossas relações sociais ou restrições sociais, com também sentimentos de angústias, infelicidades, incapacidades. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. Prazer. Mônica Thaís. Ela disse Mônica Thaís. Mônica Thaís. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu adoro vocês, gosto do trabalho de vocês, assisto o trabalho de vocês. Bom. Então, e são sempre temáticas muito atualizadas, muito necessárias. Mônica Thaís, né? E agradeço demais estar aqui. Eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, trabalho com adolescentes, adultos e casais. E tô na área faz uns 11 anos, eu acho. E a gente seguindo. O suficiente para ser brilhante. Ô, mulher, obrigada. Muito bem. É isso, gente. Nós somos, assim, a patotinha da pós-graduação de neuropsicologia, né? Exatamente. Gente, é isso. Espelho, espelho meu, né? Existimos no mundo através do nosso corpo. Nosso corpo conta muitas histórias. E nosso corpo hoje, em época de mídia social, está aí sendo muito exigido, muito explorado. Isso tem causado alguns desconfortos. Como é que vocês percebem? Acho que não tem um atendimento, raros os atendimentos que a gente recebe no consultório, que volta e meia não chega também nessa temática de autoestima e autoimagem. Como é que a gente pode abrir o nosso papo sobre isso? Olha, Thaís, é impressionante, assim, sempre, como você falou, né? Pouquíssimos são os casos em que a gente não chega nesse momento, né? E, na realidade, tem algumas situações que eu já estou esperando, né? Com a prática da gente, Sim. né? A gente já fica esperando pelo iniciar da demanda, né? Que a pessoa traz. Mas é muito frequente e, assim, maioria mulheres. Homens também trazem essa queixa, mas eu vejo que as mulheres são muito mais influenciadas por isso, por essa necessidade de ter aquele corpo, aquele rosto, né? Porque agora é o rosto também, né? Ter aquele corpo, ter aquele rosto, e é realmente uma pressão muito grande. Sim. Estávamos hoje, assim, trocando um WhatsApp muito rápido sobre o que é normal, né? O que não é normal. Porque, assim, cuidar da nossa autoimagem, estabelecer essa autoimagem, porque o conceito de autoimagem é um conceito do que você percebe, como você percebe a sua autoimagem corporal, mas não só do corpo, da fala, do jeito, né? Dos gestos. Como você percebe isso e se essa avaliação é positiva ou não, né? Isso é o nosso conceito de autoimagem, mas que existe um limiar entre o que é normal, entre o que é saudável e o que ultrapassa a linha da saúde. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente bota muita coisa na conta da doença. Isso. E é uma coisa que é normal, né? É normal um autocuidado, é normal uma preocupação. Quando é que passa a não ser normal? Pois é, a gente se preocupa em se manter bem, em usar, né, os recursos, as ferramentas da tecnologia, da medicina, para a gente se manter bem. Mas você percebe quando
passa do limite, né, entre o normal e o anormal, quando se associa a angústia. Ótimo. Por exemplo, a dismorfia corporal, que é um transtorno, Uhum. né, que é catalogado no DSM-5, ele se caracteriza por uma alta exigência, muitas vezes não é nem acerca do corpo inteiro, é acerca de uma parte do corpo. Específica. Uhum. E daí se transforma em transtorno. E quais são os sintomas que fazem com que o profissional consiga diagnosticar o paciente com dismorfia corporal? Aí vem sintomas associados à ansiedade, sintomas associados à depressão, sintomas associados à mutilação. Uhum. Então, são vários sintomas. Eu estou citando apenas alguns, Isso. mas são vários sintomas. Uma exacerbação de humor, que até pode ser visto por alguns profissionais como um transtorno bipolar. A euforia e a depressão. Eu estou muito feliz porque eu botei uma boca nova. Eu estou muito feliz porque eu coloquei botox. Eu estou muito feliz porque fiz alisamento. Eu estou muito feliz. Aí, de repente, você olha, porque, na verdade, quando você se olha, que a autoimagem é o reconhecimento de si mesmo, do corpo e do pensamento, você não se vê como você é. Você é um leão, mas se vê como um gatinho. Uhum. E você está sempre se comparando, né? O paciente vem muito com essa fala, que no consultório ele tem essa liberdade de poder falar sem ser criticado. Isso. Eu queria ser como a minha amiga. A adolescente fala muito isso. Não, e quando fazem os procedimentos e eles não se encontram também, né? Não de tão dura também, né, Isso, Débora? de tipo, chegar ao ponto de fazer uma cirurgia plástica, mas eu coloquei o silicone, mas eu não me identifico, e chegar a tirar, né, o silicone. Né? E quando é uma cirurgia que, assim, não tem volta também, né? Mas até isso chega a acontecer. Você falou, Thaís, na questão do normal, do cuidar, de se preocupar com a autoimagem. Eu ainda usaria a palavra necessário. Porque é realmente um autocuidado, né? A gente externaliza muito daquilo que já está dentro, sabe? E, tipo, quando a gente vê, né, a tua fala quando existe a angústia junto, assim, cirúrgica. Porque... Trocadilho. Mas foi cirúrgico, porque a gente a gente precisa ter esse cuidado, porque quando a mente da gente também ela tá bagunçada, a gente vai demonstrar do lado de fora, externamente, toda essa bagunça e vice-versa. Mas quando existe uma angústia extrema, um excesso de ansiedade, existe, como a gente chama na terapia do esquema, por exemplo, um esquema de padrões inflexíveis, onde existe uma inflexibilidade de pensamento. Eu tenho que ser assim, o nível de ansiedade dispara. Tem um outro esquema que pode estar associado a isso, que é o esquema de busca de aprovação. Menino, prego batido, ponta virada. E começa, né, a transparecer aquela angústia, né? E a pessoa vai lá, né, mexendo no corpo, mexendo no corpo, mexendo no corpo. E assim, às vezes, como eu disse, às vezes é um caminho sem volta, né? Isso. Preocupante. Para um transtorno, né? Não, e quando eu falei da questão até da cirurgia, né? Quando você chega a esse ponto, né? Porque o transtorno dismórfico corporal, ele coloca isso também como... um tópico, né? Da pessoa ter essa necessidade de fazer realmente uma cirurgia plástica. E você falou do transtorno bipolar, eu lembrei de um artista que já morreu, o quanto que ele modelou aquele nariz, né? E a gente também via que havia um transtorno bipolar nele, né? E aquele nariz era uma obsessão, e como é que ficou aquele nariz? Horroroso. Né? Aquele personagem de Kim, né? O Kim, o garoto, que também faleceu, acredito que há uns 3 anos. Do Ken, da Barbie. Que Sim, queria se modelar, o né? Ken normal, né? Sim, o Ken humano. O Ken humano. Ele tinha essa dismorfia corporal, né? Comparava-se com esse boneco, né? Com esse personagem. E a mídia colocou o holofote sobre ele. Ele ficou bem, porque estava, né? Recebendo aprovação. Sendo aprovado pela sociedade, né? Enfim, pelo público em geral. E ele deixou de ser ele para ser um personagem. E ser um personagem para ele, do ponto de vista interpretativo, era o que ele precisava para ele não precisar ser o que ele é. Porque o que ele não estava sendo suficiente para agradar.
E você percebe muito que, muitas vezes a gente fala assim, a mídia estimula. Obviamente. Hoje eu fui fazer umas compras, aí eu fui comprar sabão líquido. Aí eu disse assim, eu vou comprar esse aqui porque estão dizendo que é muito bom. Aí eu disse, quem está dizendo? Eu disse, eu sofro influência da mídia. Aí eu Quem comprei, não, né? separar, Quem não? Aí eu comprei, aí ele achou engraçado. Mas quem é que não sofre influência da mídia? Comprei o sabão sugerido, né, no programa tal que eu acompanhei. Enfim, as pessoas fazem isso. Ah, eu sofro influência da mídia para cuidar de mim, para escolher as músicas que eu escuto, tá? Mas até que ponto? Né? Porque eu falei em tom de brincadeira, porque eu sou muito Sim. espirituosa, todo mundo sabe, né? Aham. Mas assim, a gente sofre influência. Vamos experimentar isso aqui? A gente viu no Instagram que isso é ótimo. Sim. Mas aí, quando você tem um reconhecimento de si mesmo, que é o que Thaís falou, é o que é normal, reconhecer-se a si mesma e no corpo e na sua psique, existe um limite. Porque você sabe o que você gosta, o que você quer, o que fica bem em você. Uma outra questão interessante que os adolescentes e jovens, até eu falo adolescentes e jovens porque o adolescente ele é um sem formação. Ele é um adulto em formação. E muito confuso. Não existe adolescente que não seja confuso. Então, a relação com as roupas. Quem nunca, só que não é só adolescente. Quem nunca falou, eu não tenho roupa, tô sem roupa. Vou nem Né? falar nada. Com o guarda-roupa cheio de roupa. Porque a roupa é um símbolo. É só na adolescência? Não, mas a adolescência é exacerbado. Tanto que a Pode adolescente, durar até às os 40 vezes, e poucos anos, cria não um pode? padrão. Eu vou só usar preto. Fica calada. Né? Eu vou só usar tal estilo. Porque evita aquele tal estilo, geralmente são estereótipos de um padrão que deixa confortável. E quando não, você fica ali naquela, porque a roupa é um símbolo. Um símbolo que vai fazer com que você se posicione. Faz parte da sua identidade. Seleciona tribos. Seleciona tribos. Isso. E para o adolescente, é sempre fonte de muita angústia. Eu não tenho roupa para sair. Com que roupa eu vou? Essa roupa não fica bem em mim. Aí, outra coisa, você compra uma roupa que ficou bem no Instagram, no modelo tal. Sim. Não era aquela pessoa alta, magra, gostosa. E necessariamente você pode não ser exatamente né, o mesmo protótipo daquela modelo. Quando você veste, você diz, não, que é isso? Aí você cai na cama chorando em depressão É uma profunda. frustração. Porque você não é aquela Kim Kardashian. Sim. Então, assim, é bem confuso essa questão da imagem e do reconhecimento do nosso corpo, de nos aceitarmos. É um processo muito doloroso. E eu percebo muito também, porque eu falei que é muito mais frequente uma demanda feminina em consultório. E o quanto que também mulher faz isso para mulher, né? Para passar para mulheres, ao invés de haver uma união, mas eu já ouvi assim, mulher se veste e se produz para outras mulheres, né? Para ter essa aprovação ou não. E você falando aí do sabão e etc, Sim. né? E da influência. Quem me segue sabe que eu treino muito, eu gosto, é minha forma de extravasar, é terapêutico, né, para mim. E vez ou outra eu faço um post, né? Eu posto alguma coisa e tal. E recebi alguns comentários de pessoas dizendo que eu estava acabada. Não Mulheres. acredito. Faz umas 2 semanas. A mulher está acabada, as pernas estão muito flácidas. E, assim, foi, assim, um descarrego de Menina, críticas. beijinho no ombro para a inveja passar longe. Beijo de luz e vai adiante. Pois é, eu disse, minha gente, qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? E, assim, é uma pessoa entrando no Instagram alheio para fazer uma crítica, e uma crítica, assim, pesadíssima, Pesada, isso. sabe? E que, aí você olha, né? Eu não assimilei, eu não internalizei nada Você daquilo. se sentiu mal com isso? Não, eu fiquei chocada com a crueldade. Com a A crueldade? capacidade. Isso. Porque eu realmente não me reconheci em nenhuma daquelas falas. Mas sou eu. E quem não tá bem estruturado para receber aquilo? Menina, é pesado demais. Assim, isso pode acabar com a vida de uma pessoa, sabe? Uma pessoa que não tá muito bem, ela já não está se achando bem, e alguém entra e diz assim, nossa, você tá acabada. O comentário foi, a mulher acabou-se mesmo.
Maldade total. Impressionante. E você fala, né, Débora, sou eu, né? Eu já tenho uma maturidade, eu já tenho um autoconhecimento, um autotrabalho. Tem disciplina de estudo A na área da psique. A própria área Isso. da gente já faz com que a gente estude muito esse autoconhecimento, essa formação da nossa autoestima, autoimagem. Mas essa autoimagem, ela é formada desde a infância. Isso. Então, a gente vê que, às vezes, na construção de um adolescente, esse adolescente que escolhe determinados tipos de roupa para se enquadrar em algum lugar, ou tem uma vaidade de um jeito, uma vaidade do outro, na própria casa já começa a receber rótulos, Sim. né? Já começa na infância, esse teu cabelo está muito assanhado. Ei, menina, não come não, que vai ficar muito gorda. E aí, como é que essa imagem vai sendo formada diante de um ambiente familiar que vai sendo pejorativo? Porque a autoimagem, ela é interna e externa. Sim. É a minha avaliação através dos meus pensamentos, meus comportamentos, mas ela Como também vem do outro, né? Uhum, sim. E é importante, assim, frisar isso que você falou, né? É importantíssimo, Thaís. Porque começa na infância, a partir de falas de pessoas que são autoridades na vida da gente, nos, assim, representam, tem um papel muito forte na vida da gente. Então, pais, educadores, amigos muito próximos, mas principalmente pais, sabe? E isso são falas que muitas vezes são colocadas, às vezes não é nem proposital, às vezes não é nem com a maldade, né? Às vezes até sem perceber. Mas Acha que é cuidado, né, Débora? Acha que é cuidado. E tipo, é colocado numa fase em que é uma pessoa que é completamente imatura, com uma visão de mundo mínima, e vai colocando ali, é como se fosse uma folha em branco, né? E que ela começa a ser riscada por outras pessoas e de uma forma muito prejudicial, né? E quando a gente geralmente a gente pega, pelo menos comigo, pega essas pessoas na fase adulta. Eu falo que eu trabalho com adolescentes, mas a minha demanda maior hoje é com adulto. E aí eu escuto algumas coisas dessas pessoas, eu digo, vamos voltar lá na infância. E é cada coisa que às vezes eu escuto, sabe? E, de novo, às vezes não é uma intenção, uma má intenção, mas causou um impacto, né? Então, e eles vão construindo a partir daí. Só que na infância a gente não tem muito poder, né? Para escolher roupa, nem nada. Mas na adolescência aí a gente começa a expressar. E aí alguns pais dizem, menino, por que fulaninho se veste assim? Por que fulaninho está se vestindo assado? Né? E às vezes é simplesmente o resultado da construção que eles fizeram, né? Desde a infância. Ou uma revanche. Porque na fase da adolescência eu começo a ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência. Então, eu fui agredido tanto na minha infância que eu vou escolher certos movimentos também como forma de agressão. Que agora eu posso. Isso. E a gente vê, às vezes, até movimentos opostos, né? Por exemplo, o pai é bem católico, o menino diz assim, você é espírita, né? Ou então você é ateu. É a forma de agredir aqueles pais, né? Os pais são, sei lá, um lookzinho clássico, padrãozinho. O menino vai, você é hippie, né? Então, assim, vai de um oposto para poder justamente agredir, mas não é uma agressão do nada, né? Ou até pode-se dizer que é uma forma de você se esforçar para criar sua identidade. Separada dos pais também tem isso, Desemaranhar, né? Porque nós temos uma mente, uma memória inconsciente e uma memória consciente. Tem afetos e experiências vividas que nós nos lembramos, até bem remotas. Na infância, no início, eu particularmente eu lembro de experiência com 4 anos, 5 anos, mas tem algumas experiências vividas que a gente não lembra. Elas estão na memória, mas elas ficaram no inconsciente. Por quê? Na maioria das vezes, porque são memórias dolorosas. Proteção. Então, a criança ela tem um senso de sobrevivência, inclusive porque o próprio cérebro ele faz um esforço muito grande para isso, né? Nós nascemos para viver e para sobreviver, de forma que as experiências que foram dolorosas demais, elas se tornam esquecidinhas, né? Vão para o inconsciente. Para quê? Para a gente continuar. E aí elas vêm na adolescência e na fase adulta, muitas vezes de uma forma adoecedora. E a formação da autoimagem, ela se dá juntamente com a formação da personalidade. E eu percebo que muitas vezes, sem maldade, como você falou, Débora, sem maldade. Tem algumas vezes que é por maldade mesmo. Sim, com Porque certeza. nem todos os pais são tão bonzinhos assim. Sim. Eu vou jogar agora uma provocação, maldade, né? Mas eu diria que é por despreparo.
muitas vezes você também já foi criado assim, você diz, nem assim não, que é Mas para eu educar. acho assim, que Na a maioria dos repetição, pais fazem por despreparo. Isso. Mas tem um percentual de pais que são Tem. maldosos. Tem, Thaís. Né? Pior Nem, é que nem tem. toda Pais mãe... narcisistas. Não é a maior... Isso. Nem toda mãe é a heroína, nem toda madrasta é má. Uhum. Isso. Então, assim, tem mãe... Aí a gente vai ter que estudar a genealogia inteira para entender por que ela é má. Mas tem. Mas acredito que a maioria dos pais fazem com muitas boas intenções. Mas às vezes não consegue. Tudo, mas ele joga para o filho, inconscientemente, o seu desejo. Né? O desejo de ter filhos perfeitos. O desejo de ter filhos que não tenham os mesmos defeitos que eles identificam neles. E daí eles começam a querer modelar comportamentos, posturas, estilo. E daí, muitas vezes, a personalidade daquele indivíduozinho que está sendo formado é uma personalidade singular, porque nós todos somos singulares, e daí não se adequa. Nem é assim. É bem interessante, porque eu estava citando antes de você chegar, Débora, sobre a questão da beleza. A beleza é um fator muito subjetivo. Porque a beleza que é muito hoje associada ao corpo, se você perceber, tem pessoas que têm traços perfeitos e não são bonitas. E tem pessoas que têm, digamos, um diferencial, uma parte do corpo que chama atenção. Por exemplo, tinha uma atriz chamada Betty Lago. Inclusive, eu era fã dela. Ela faleceu há uns 4, 5 anos, acredito. Ela tinha um nariz grande, muito grande. E foi tipo assim, foi o nariz que fez ela brilhar. Ela foi modelo de alta costura, né? Ela foi atriz da Globo, ela foi atriz de teatro. E o nariz era o que fazia a beleza do rosto dela, do conjunto. Belíssima. Composição, né? Então, a beleza é muito mais do que um conjunto de traços perfeitos. Você vê muitas vezes na própria mídia, né, alguns atores, celebridades que não são tão perfeitos assim, mas são bonitos. As pessoas são bonitas independente do conjunto de traços perfeitos. É um todo. É um todo que faz com que a beleza seja... É muito interessante. É um bate-papo que dá pra gente passar 3 dias aqui. Dava. Não, agora, mas assim, concordo completamente. Mas eu também vou frisar uma coisa. Você consegue dizer isso hoje por conta não apenas do teu estudo, claro, Sim. mas da tua maturidade. Um adolescente não alcança isso. Às vezes não alcança. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, meu irmão dizia, você não vai casar nunca, porque você não tem bunda. Aí eu ficava pensando, tem que ter bunda para casar. Ele assim, tudo que ele... pronto, Porque irmão tem uma característica, gosta de botar o outro para baixo. Fechado no lixo. Irmão não ajuda na construção da nossa Não. autoimagem. Você olha, é horrorosa. Aí eu ficava, meu Deus, né? Eu com 11, 12 anos, aí eu acho que eu casei cedo, por isso eu digo, eu vou logo me apressar. Vai que eu não encontro mais ninguém, né, que queira uma pessoa Pois é, sem então, bunda. Assim, no entendimento do meu próprio ser, no meu reconhecimento do meu corpo, eu me sinto uma pessoa, eu me sinto muito bem comigo. Inclusive, eu gosto muito de mim. Que bom. Então, assim, mas é um processo que, é como você fala, Débora, às vezes um adolescente não alcança isso. Não alcança, não. E tem aquela fase realmente, nos primeiros anos de adolescência, na formação, né, na questão da alteração hormonal, né, que a menina não está ainda com o corpo todo formado. Geralmente, adolescente com 11, 12, eles não são muito bonitos assim. E adolescente muda muito rápido, né? Muito Mas rápido, muda né? muito rápido. Débora é irmã de um colega de Bruno, mãe. Sim. Pedro Neto. Então, você vê que, assim, 2 anos, Menina. eles mudam de uma forma que você olha assim, cresceu, esticou, emagreceu, tomou corpo na academia. Então, você não tem tempo nem de se apropriar daquele corpo, aquele corpo já está Já mudando, mudou. né? Aham. Então, como é que eu Exato. vou gostar se a todo momento ele está sendo sendo apresentado a mim mesmo de forma diferente? Eu olho no espelho e vejo uma espinha, depois não tem mais, o cabelo cresce, a barba cresce, o corpo muda, né? Exatamente. Mais de 70% dos adolescentes têm problema de autoestima. É pauta de consultório de todo É adolescente. muita espinha, né? É não muita gostar de espinha. Eu olhava no espelho, vi um menino.
uma criança. Aí, de repente, aquela criança está como se fosse assim, se reorganizando, esticando. Quem sou eu? Né? Não, Então, e o pior é que na fase deles, o que importa é ser igual, né? Assim, eu preciso preciso fazer parte de uma tribo, eu preciso fazer parte de um conjunto. Então, ele procura uma independência de casa, né? Uma autonomia, né? Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas fora de casa, é uma necessidade de encaixe. Né? É um desencaixe de casa para se encaixar nos amigos, né? Em ser igual aos outros, ou ele precisa fazer parte. Adolescente anda em bando, né? Isso. Sim. E Mulher... se não anda, tem problemas sobre isso, né? Pois é. Não, mulher permanece em bando, parece, né? Mas adolescente, geralmente, ele está andando em bando. Então, ele precisa fazer parte, então ele precisa ser parecido, né? Ele precisa ter muita coisa em comum, senão ele fica fora. É verdade. E quando passa essa fase, quando passa dos 20, né, 20 e poucos anos, essa fase do adulto jovem, quando não há um equilíbrio na adolescência, nessa fase, né, de adulto jovem, aí é quando você percebe alguns transtornos que ficam bem evidenciados, de uma autoimagem que não foi estruturada. Bem construída. Né? E daí você chega aos 20, 20 e poucos anos, mas você não fez as pazes com você mesmo. E você se sente o patinho feio. Sim. E você nunca consegue se situar. Além da dismorfia, a gente percebe hoje as questões ligadas aos transtornos alimentares. Anorexia, bulimia, transtornos digestivos, né? Doenças psicossomáticas, que tudo tem muito a ver com a nossa alimentação, a maneira como eu, né, me alimento, manifesta como eu me vejo. E engraçado, né? Porque todos esses, a dismorfia, a anorexia, a bulimia, todos eles envolvem um processo ansioso muito forte. E olha como a gente é imediatista, né? Interfere logo, como você falou, na alimentação. Por que na alimentação? Porque é aquilo que a gente tem contato o tempo inteiro. E sim, né? Se a gente para de comer, a gente emagrece. Mas não é só a alimentação que muda a gente, né? Por exemplo, a atividade física, né? Vai emagrecer muito para você ver se você não fica toda flácida, né? Claro, mas o imediatismo, né, é muito forte. Então, aparece logo na comida. Claro, existem alguns transtornos. Tem pessoas que sofrem de anorexia que também malham muito. Eu não sei de onde é que elas tiram força, gente. Sério mesmo. Mas elas treinam muito, fazem questão de ir para a academia e pegam um pouco peso, né? Mas o imediatismo, né? De eu preciso perder tantos quilos, eu preciso perder gramas, né? Eles fazem essa questão. Tem um filme bastante interessante, vamos deixar aqui como referência, que é aquele Mínimo para Viver. Que fala sobre transtorno de alimentação. É muito angustiante você vê o sofrimento de um transtorno, inclusive para a gente diferenciar o que é uma dieta, né? Tem um casamento para ir, eu quero fechar a boca para ficar bem para esse casamento. Então, assim, não estou satisfeita comigo, vou entrar numa dieta. E o que é um transtorno relacionado à alimentação, relacionado à prática de exercício, né? É um com Lily Collins, né? Isso. É aquela que fez Emily em Paris. Ela mesma, maravilhosa. Não, e ela é bem magrinha, né? Isso. Não sei nem se ela acho que ela não é anoréxica, não, mas ela é bem magrinha. Ô, Débora, eu anotei uma pergunta aqui pra gente. Eu achei super interessante. A pergunta é assim: quão difícil é ter um bom relacionamento com o próprio corpo quando se está o tempo todo recebendo informações de que existe um tipo específico de corpo que é aceitável, enquanto todo o resto é feio, ruim e descartável? O quão é difícil ter um bom relacionamento, né? É complicado, porque assim, sim, é muito difícil. Mas, geralmente, hoje, de onde é que vem essas referências? De onde é que vem essas influências? Das mídias, né? Quando a gente é mais novo, também existem a influência das tribos, né? Claro, na vida adulta a gente sofre, mas nem se compara com a adolescência. Mas também hoje a gente tem as mídias sociais, né? E por exemplo, Pode falar o nome do aplicativo? Pode. Pode, né, Vitor? Senão o Vitor corta. Eu não quis falar nem o nome da pessoa do nariz, sei lá, né? No Instagram, por exemplo, que o feed, ele é
seletivo, mas não era essa palavra que eu queria dizer. E você começa a procurar um assunto e, de repente, só ele que começa a aparecer para você. E aí você vai ficando numa bolha, né, enorme. E aí é difícil você conseguir separar o algoritmo. Isso. Né? E aí fica sendo difícil de você separar aquilo que todo mundo posta, aquilo que eu vejo o tempo todinho e como eu me vejo. Então, é muito difícil. E quando existe... Por exemplo, já desde a infância, né? Não coma muito não para você não ser gorda. Menina, eu escuto tanto isso em consultório. Não coma muito não para você não ser gorda. Pronto. Aí ali tá nas mídias a confirmação de como eu devo ser, né? É muito difícil. E aí, Thaís, você falou, né? O quão difícil é para viver de acordo... Para ter uma boa relação com o seu corpo. E eu nem falo só de peso, mas, por exemplo, a altura. Sim. Né? Existe uma altura que é uma altura que aí tá é mais complicado mesmo. E existe uma altura que assim é muito alto demais, né? É baixo demais, né? Cor de pele, negro, branco, né? Etnia, né? Então assim, tudo isso, como é que a gente pode ter uma boa relação com o nosso corpo se existe um padrão que não é esse, né? Eu digo muito que o ansioso ele sofre pelo excesso de informação. Não, e tudo na vida é equilíbrio, né? E aí uma coisa que eu converso muito em consultório é o que é que tu tem consumido? Porque muitas vezes já começa a ajudar bastante a gente selecionar até o tanto de tempo que a gente gasta em rede social, né? Se você é ansioso, menos informação. Escolhe um momento, escolhe um local onde você pode obter aquelas informações específicas. Eu digo a meus pacientes que desde as eleições de 2014 não, mas depois dessas. Eu não assisto mais jornal. Aí se você fica alheio, as informações chegam de qualquer forma. As importantes vão chegar, né? Sempre vão chegar. Inclusive, você está me dando uma. Sim. Sempre chegam. Então, a gente precisa selecionar aquilo que a gente está consumindo. E a boca fala do que o coração está cheio, né? Aquilo que a gente vai sempre demonstrar aquilo que está dentro. E a gente precisa escolher aquilo que a gente coloca para dentro. Saiu até uma pesquisa de um neurologista usando essa frase hoje. Depois eu posso até passar para vocês darem uma lida. Você precisa ter menos contato com esse tipo de conteúdo e mais contato com si. Sabe? O que é que eu gosto, o que é que eu valorizo, o que é que me satisfaz, né? A não ser que você esteja com todas as suas taxas alteradas, qual a necessidade de você mudar o seu peso, ter que mudar o seu corpo? Se você está saudável, né? Porque às vezes o corpo está saudável e a mente não. Né? Isso. Principalmente por conta dessa questão de não me encaixar dentro de um padrão, né? Tudo bem se fosse tudo bem para todo mundo, mas não fica tudo bem para mim porque não é tudo bem para ninguém. O padrão né? de exigência, é a formação da personalidade. Geralmente, quem não consegue atravessar a adolescência e tornar-se feliz por ser como geralmente está lá atrás, na infância. Excesso de crítica, excesso de cobrança, e daí cria uma confusão, né, no pensamento muito forte e uma falta de identidade. No sentido de apreciar a sua identidade, apreciar quem você é. Então, isso é mais comum do que se pode imaginar. Sim, e eu não sei... se vocês trabalham com a terapia do esquema, tu tens estudado, me formando, né? Nela. Sim. Olha, eu vou ser sincera contigo. Eu acho que eu só tive um paciente até agora que não apresentava um esquema de inflexibilidade de pensamento, que é o padrões inflexíveis. Sim. Né? Ele também é visto como um esquema chamado de autocrítica exagerada, e é a partir daí que vem o perfeccionismo. 99% dos meus pacientes apresentam esse esquema. E o pior, sabe por quê? Ele é socialmente valorizado. Isso. Porque a pessoa com esquema de padrões inflexíveis é aquela pessoa que pensa assim, eu preciso sempre fazer mais, eu preciso estar sempre melhor, o que eu fiz ainda não é suficiente. E é daí que vai começando, né, o perfeccionismo. Quem olha de fora é assim, nossa, é uma pessoa determinada, é uma pessoa forte. E aí ela é super valorizada, né, socialmente. Sim. Né? Que foi o que você falou. Profissionalmente também. E isso, em todas as áreas. E aí as pessoas reforçam, né? Como você falou do Ken humano, né? Sim. Ele ganhou um holofote, então é como se fosse assim, ó, tá no caminho certo, né? Segue, amigo. E aí,
como isso também tem esse reforço social, a pessoa vai em frente. E eu sempre me impressiono, assim, na realidade, para mim já tá implícito, né? Chegou no consultório, sofre de ansiedade, tem esquema de padrões inflexíveis. E não é exagero meu. Quando eu aplico o questionário, tem. Sim, sim. E esse esquema de padrões inflexíveis, eles são muito comuns hoje, porque tem também a base de crenças e valores. Sim. Né? A gente vive numa sociedade onde você precisa competir o tempo inteiro. Ai, E é o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Ninguém quer que seu filho seja o 4. Você tem que ser o 1. Você não quer ser o 4, você quer ser o 1. Se você não for ótimo, excelente, você está fora. Isso é muito angustiante. Isso é uma fonte de grande sofrimento porque a gente não consegue. Essa semana conversando com E Thaís, lá no consultório... O pensamento de comparação é um pensamento que gera muita ansiedade e começa aí, né? De comparação e de inadequação. Tem a ver com o corpo também. Sim. Thaís falando, eu estou com uma série de tarefas de casa pendente, de manutenção de casa. Aí isso está me angustiando. Falei, deixa eu pegar minha agenda. Peguei minha agenda, aí eu li a minha lista de pendência de casa. Deixa eu ler para tu minhas pendências. Tal, consertar chuveirinho do banheiro, comprar não sei o quê, comprar cabide não sei para onde. Aí lá não só sou eu, né? Eu digo, menina, não, que é você, alívio. não. Tem uma lista aí também. Pelo menos a gente faz uma lista. A lista tá lá. A lista é o padrão. Me dá uma sensação de que uma hora eu vou fazer. Controle do descontrole. Só que eu penso que isso, se não for resolvido, gera um sentimento de inadequação. E o sentimento de inadequação também tem a ver com a nossa inadequação corporal. Eu não combino com aquele padrãozinho. Eu não sou aquela pessoa que as pessoas admiram, elogiam. E, Mônica, eu tenho pensado tanto sobre isso, sobre a questão da exclusão. Eu tenho 3 crianças em casa. A idade... Ai, foi mal. A idade 6, 7 e 8. E aí são 2 meninas e um menino. E eles ficam... São crianças. Eles passam os dias fazendo alianças, quebrando alianças e refazendo alianças. Não, algumas vezes brincam os 3 juntos em harmonia, mas geralmente junta 2 e exclui 1, junta 2 e exclui 1. E sempre o excluído, ele sai assim, arrasado. Aí a gente, mas não dá 5 minutos, viu? De repente já mudaram as alianças novamente. E eu tenho visto isso entre adultos. Sim. Porque isso me choca, igual o comentário no Instagram, né? Eu disse, minha gente, eu tô em que... Essas pessoas estão em que série? Né? Porque criança é normal fazer isso, né? Mas eu tenho visto isso na vida adulta, né? Exclusão de formação de grupos, infantilidade enorme, né? Mas se você for parar para pensar, nós somos muito mal resolvidos. A gente traz muita coisa para a vida adulta que a gente não resolveu lá atrás. Por que a gente não resolveu? Porque a gente não conseguiu resolver. A gente traz para os relacionamentos, para a vida profissional. Então, gente, é hora de momentos como esse e conteúdos como esse que a gente está oferecendo, quiçá as pessoas escutem e entendam que não existe hora para você ter a coragem de mergulhar dentro de si mesmo. Você pode ter 18, 28, 38, 58, 68. Qualquer hora é hora de você dar aquele mergulho e entender que é um processo. Sim. Né? Que nós não vamos conseguir mudar a nossa vida em um instante, mas nós vamos conseguir ir trilhando, remodelando, eliminando excessos e nos tornando pessoas melhores para nós e para os outros. A melhor versão da gente. A melhor versão da gente, né? Exatamente. E assim, na roda da vida, eu gosto muito desse exercício assim que os coaches usam muito, que é a roda da vida, né? Cada ponto ali, você avaliar como é que você está. A gente tem um desequilíbrio muito grande enquanto sociedade, porque onde está a maior parte do nosso investimento? Na vida acadêmica e profissional. Então, muitas vezes nós temos profissionais super competentes, mas que são emocionalmente enfraquecidos, socialmente enfraquecidos, a nível de autoimagem, de autocuidado, enfraquecido também, porque botou todos os seus ovos numa caixinha só. A vida profissional. Saiu dali, são crianças, né? Com muitas incapacidades, porque não
não desenvolveram competências nessas áreas, né? E parece que quanto mais estuda, menos inteligência emocional tem. Quanto mais estuda academicamente falando, menos inteligência emocional. É impressionante. Porque também não dá tempo, né? Então, e de novo, né? Tudo na vida é equilíbrio. Só que, assim, o que é que vai sustentar a gente pagar as nossas contas é a vida profissional, então a gente vai olhar para isso com mais facilidade. E a gente não tem, hoje ainda, né? Pleno século XXI, a gente ainda tem um entendimento muito fraco das emoções, de quanto que elas impactam a vida da gente, né? E aí, eu não sei qual das duas estava falando, uma coisa que eu me lembrei de um assunto, inclusive, que eu comentei hoje em consultório. Não sei se vocês já viram nesses filmes, acho que da Marvel. Sim. Às vezes eles botam uma notificação de tipo, tem luzes piscando muito, não é com essas palavras, claro. Mas tenha cuidado porque você pode ter uma convulsão, quem tem epilepsia pode entrar em convulsão por conta das luzes. Tá. Às vezes são luzes que a gente não percebe conscientemente, mas o nosso cérebro capta. E para quem tem a predisposição ou já tem a condição, desencadeia uma crise convulsiva. Assim são as nossas crenças que estão lá atrás e as nossas emoções. Na vida adulta, a gente não percebe que a gente ainda tem aquilo. E aí, quando a gente vai catucar, a gente encontra, às vezes com muita dificuldade. Mas as emoções, elas vêm. Então, eu trabalhando uma vez um caso sobre transtorno alimentar, era uma pessoa que sofria de compulsão alimentar. E ela ouvia muito sobre se você comer tudo que tiver no prato, você vai ser gorda. Então, você sempre tem que deixar comida. E era isso muito ferozmente colocado para ela. E depois ela foi crescendo, né? Como a gente falou, né? Eu vou ter que estar com esse microfone. Vai crescendo, vai desenvolvendo a autonomia e ela passou a controlar mais o que ela comia. Só que ela começou a controlar com base em quê? No controle que a mãe tinha sobre ela. Então, hoje... Na crença distorcida lá de trás, né? Exato. E aí, o que é que acontece? Quando ela sofria de algum problema no trabalho, um excelente profissional. Mas se ela sofria algum problema no trabalho, ela ia para casa e comia o mundo inteiro. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar é outro problema, né? E por causa disso, aí vinha, né? Por conta que ela tinha essa compulsão alimentar, aí começava o sobrepeso, aí desconta na academia, e aí era um ciclo vicioso, né? Inclusive, não aprender a tolerar algumas críticas, né? E dizer assim, tá, qual o problema de fulano falar isso de mim? Né? Escuta, retém o que é bom, né? Joga fora o resto, joga fora tudo, né? Mas requer uma maturidade muito grande. Só que, assim como as luzezinhas do filme da Marvel, ela não sabia, ela não lembrava do não coma tudo, porque você não pode ser gorda. Experiência infantil. Qual o problema de ser gorda, hein? Qual o problema de ser gorda? Porque gorda é um xingamento, hein? E era o medo dela, porque ela já aprendeu desde criança que ser gordo é uma coisa ruim, era um xingamento. Sim. Então, ela não podia ser gorda. E a terapia era... porque sempre chego na terapia com a pontinha do iceberg, né? Uhum. Eu sofro de compulsão alimentar porque eu tenho problema no meu trabalho. Aí, vamos lá, juntar os pontos, catar tudo, sim, né? E é interessante, porque eu geralmente faço assim o trabalho. A gente repete, né? Qual foi a primeira vez que tu se sentiu assim? Qual foi a primeira vez que tu se sentiu assim? Aí a gente vai mexendo, aí chega na infância. Uhum. Aí a luzinha... Essa riqueza que eu tenho achado na terapia dos esquemas, fantástico, no exercício da ponta emocional, né? Esse exercício que você está trazendo, você pegar um contexto atual e levar ele, costurando ele até a raiz de onde ele chegou, né? De onde ele veio. Eu faço porque eu uso os meus conhecimentos de base analítica. Então, a psicanálise usa muito isso, né? Isso. Então, assim... Mas a terapia do esquema bebe muito a psicanálise. Bebe. Então, assim, na verdade, eu utilizo uma técnica terapêutica que mescla com a terapia dos esquemas, né? Que mescla, porque o plano terapêutico ele é individualizado. Sim. Mas essa técnica que você utiliza,
é uma técnica super eficaz. Você tem que montar o quebra-cabeça. Isso. Às vezes a questão que o paciente traz não tem nada a ver com a questão que está adoecendo ele. Normalmente não tem, né? Normalmente Até porque não você tem. chega no Pois é. consultório, você não tem vínculo, você não tem intimidade com aquela pessoa. Então, assim, às vezes você não tem a consciência do problema e às vezes você até tem, mas exige um trabalho até Pra você poder conseguir dizer. vincular com um profissional e se sentir seguro É naquele verdade, ambiente, é né? verdade. Uhum. Porque olha o quanto insegurança essa pessoa já arrastou na vida com as pessoas que são suas pessoas De re- de referência. De confiança. De confiança. Seus portos seguros lhe Uhum. deixaram inseguro. Aí você vai Olha para a um lugar ironia. até que você se sinta seguro naquele lugar também para partilhar, né? Leva tempo. Leva tempo. Às vezes muito tempo. Depende de quê? Da estrutura de confiança de cada indivíduo. E o vínculo que forma, Isso né, com a gente, com o né? terapeuta. Mas também quando acontece e ele consegue reconhecer-se a si mesmo, é libertador. Ah, com certeza. Agora, sim, essa questão da autoimagem e das distorções e dos adoecimentos ou transtornos que podem advir, né, de uma autoimagem distorcida, a gente sabe que é uma realidade hoje muito comum. Percebe-se isso digamos assim, num número muito significativo em relação às gerações passadas. Uhum. Né? A gente pode colocar a culpa na mídia. Também. Né? Mas aqui a gente está já levantando uma provocação de que a mídia estimula, mas as questões emocionais de base, de estrutura de personalidade, né? Vai influenciar muito mais. Uhum. Porque o que você sente sobre você vai determinar como você vai lidar com a mídia. Com a informação. Débora falou a questão da crítica cruel. Nós vamos receber a questão do bullying, né? Do bullying infantil, do bullying em qualquer idade. Sim. São críticas, são perseguições maldosas, cruéis, que discriminam. E nós temos que condenar e trabalhar isso do ponto de vista de educação, de psicoeducação. Mas quando a criança ela tem as emoções mais protegidas, é onde entra a proteção emocional. Eu estou fazendo um estudo agora no livro de Daniel Gilbert. Ele trabalha com o pessoal da neurociência de Harvard. Ele é uma autoridade e ele fala de imunidade psicológica. Eu Nossa. amei. Porque eu falo muito, a gente fala muito de imunidade orgânica. Sim. Né? Às vezes, porque quando você trata o paciente como um todo. Uhum. Eu estou adoecendo muito, estou gripando muito. Você tem feito exames clínicos, exames laboratoriais? Não, tenho. E você aí percebe que, às vezes, o adoecimento orgânico tem a ver com as questões emocionais. E, às vezes, o adoecimento orgânico também tem a ver... O emocional gera o orgânico, o desequilíbrio. Então, é tudo... Nós somos um todo, né? Uhum. São duas faces de uma mesma moeda. E aí, o Daniel Gilbert, ele levanta essa teoria da imunidade psicológica. Do mesmo jeito que nós temos a imunidade orgânica, né? Os nossos anticorpos, o cérebro, ele tem uns neurônios que são responsáveis por proteger as nossas emoções das setas que querem nos derrubar, que querem nos adoecer, provocar transtorno. Sim. Já que o nosso ser integral, ele foi feito, ele existe para sobreviver. É Isso. bem interessante a gente entender isso. Nós não fomos feitos, nós não nascemos e crescemos para pensar em morrer. É para Não. pensar em sobreviver. É verdade. Não é E isso? engraçado, né? Você falando aí da imunidade psicológica, né? Daniel Gilbert. Você tá com o corpo assim, saudável, taxas todas em dia, mas você não tem uma imunidade psicológica. Adoece do mesmo jeito. Adoece. Do corpo e da É mente. porque entra por Isso. um outro local. Porque vem todas as questões ligadas à memória, atenção, percepção, pensamentos disfuncionais, as memórias remotas de experiências traumáticas. Então, assim, Eu acho que também é interessante a gente complementar essa questão. Eu não conhecia esse termo, imunidade psicológica, Nem eu eu. conhecia vulnerabilidade Não, psicológica e esse fortalecimento psicológico. remete esse autor, que ele né? tem Mas a sido gente bem pode levar até para esse referenciado. lugar, vulnerabilidade versus o fortalecimento, né? Tem pessoas que têm mais vulnerabilidade, tem um enfraquecimento psicológico, tem pessoas que têm mais força. Isso. Às vezes a gente acha que imunidade
é um imune, estou assim, blindado, Sim. né? Então, a gente acha, por exemplo, quando a gente está falando de autoimagem, da necessidade do cuidado para a gente estar bem, se sentir bem, de a gente se aperfeiçoando em algo que a gente não gosta na gente, tá tudo bem. Hoje meu cabelo está até bonito de manhã, eu fui atender uma paciente que uma das questões que ela trouxe foi um alisamento do cabelo. Quando eu fiz a chamada de vídeo, meu cabelo estava tão bonito, aí ela abriu e disse: tu não tem saudade desse cacheado, não? Ela disse: não me identificava com o cabelo assim. E realmente ela gosta do cabelo dela, né? Então a gente vai buscando aperfeiçoamentos para aqueles aspectos que a gente não gosta e num limite saudável, tá tudo bem, né? Sim, Sim. Mas a gente vai ter sempre imperfeições. com certeza. E por mais que a gente tenha imunidade psicológica, a gente não tem blindagem psicológica, Não. né? Então, acho Não, que mas a pergunta é, você é saudável? a gente tenta. Você é saudável, Thaís? É. Saudável. Na maioria das vezes. Eu me considero saudável. Pronto, então nós somos saudáveis, porém, de vez em quando a gente gripa. Sim. Sim. Porém, de Sim. vez Boa. em quando a gente Boa. tem uma desarrumação. Aham. Por quê? Pega uma o no- virose. porque o nosso sistema imunológico, ele oscila. Isso. Uhum. Ele oscila. Aí a gente gripa, aí você vai ter que, né, se cuidar, repousar, às vezes suplementar, vitamina C e tal. Isso. Aí, como o seu sistema imunológico ele é bonzinho, aí ele ajuda você a vencer os vírus. Porque nós estamos sempre cercados de vírus, de bactérias, de agentes, né, que são patogênicos. Vamos trazer isso para o cérebro? Nós estamos sempre cercados de Tudo. situações patogênicas, né, Uhum. ansiogênicas, Relacionamentos. raivas, relacionamentos tóxicos, insatisfações, Comentários inapropriados, né? frustrações. Mas aí, se você tem uma imunidade psicológica boa, você sai, a resiliência ajuda você a seguir em frente. Mas assim como no organismo, na parte orgânica, a gente nem sempre, a nossa imunidade nem sempre responde, a nossa imunidade psicológica nem sempre responde. Então, eu não sou linear. Tem hora que eu estou lá em cima, tem hora que eu estou um pouquinho lá embaixo. É uma força, mas não é uma blindagem, Não né? é, aí eu vou buscando o equilíbrio, né? É que a Linha de gente não equilíbrio. vive numa caverna, né? Não vive. Não, e mesmo de acordo com o mito da caverna de Platão, né? Ainda assim, eles estavam na caverna e estavam adoecidos, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. E a autoestima, uma das grandes críticas à autoestima, né? Que está muito associada à questão da autoimagem, é você criar ali as 10 dicas para a autoestima, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E quando você recebe um comentário hate, como que você recebeu, destrói tudo que você estava fazendo. Não vou entrar mais nas mídias, cancela o meu Instagram. Né? Porque, na verdade, a autoestima, ela está muito mais além do que você constrói. Aliás, ela está muito mais ligada com o que você constrói para você do que o outro traz para você. Às vezes, muitas pessoas dizem assim, mas fulano fez tal comentário. Mas como é que você está limitando isso? Como é que você está recebendo isso? Como é que você está se trabalhando nisso, né? Não é mais só sobre o outro é importante, mas é sobre sua consciência para com você, sobre seu autorrespeito, sua autorresponsabilidade, né? Você tomando conta do seu processo de ser e não terceirizando o seu processo de ser Isso. para outras pessoas, nem para profissionais. Você não pode contratar um personal que vai fazer um agachamento para você. Não, O profissional, ele tá ali queria. fortalecendo a sua imunidade, né? Mas ele não pode trabalhar isso por Não. você e você não ter trabalho nenhum, né? E aí, eu falo muito em consultório uma coisa, assim. Eu falo muito isso para relacionamento. Olha, quando você for entrar num relacionamento, você precisa saber o que lhe é inegociável. Então, eu não quero, não admito, não aceito, não quero, e é um direito seu, não quero namorar com ninguém que seja de outra religião, né? Não quero namorar com ninguém que seja de outra cidade. Você precisa saber aquilo que é inegociável. Mas você precisa saber aquilo que é inegociável na sua vida também. E aí, para que você saiba disso, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento. Saber aquilo que lhe faz bem, aquilo que não lhe faz bem. E você precisa estabelecer esses limites. Limite é uma necessidade emocional básica para a nossa psique. O limite, juntamente com outras 4 necessidades emocionais básicas, é para a nossa psique, assim como água e comida é para a
o nosso corpo, né, para o físico. Então, na falta de limites, a gente sofre e a gente precisa estabelecer os nossos limites. O limite de um prédio é um muro, né, uma fazenda é uma cerca e etc. Mas os nossos eles são muito subjetivos. E através do autoconhecimento, a gente vai estabelecer, criar os nossos limites e ver aquilo que é inegociável. Então, por exemplo, eu estou me relacionando com uma pessoa e ela é racista. E você pode dizer, não quero andar com uma pessoa que seja racista, não. Isso não me faz bem, isso me coloca para baixo e eu me relaciono com aquilo que eu me identifico. Então, não vou me relacionar com ninguém que seja racista, não. A gente precisa saber aquilo que é inegociável para a gente. E aí eu estou falei de relacionamento, mas a gente precisa saber na vida. Então, tipo, eu não posso seguir algumas contas no Instagram. Elas não vão me fazer bem. Eu não posso aceitar alguns tipos de comentário. Eles não me fazem bem. Existem algumas pessoas que a gente precisa bloquear, viu? Tem gente que diz, digo muito isso, Débora. Pois é. É imaturidade bloquear, não. Imaturidade é não bloquear, que é uma falta de respeito com você, né? Se torna permissiva, isso. né? Isso. Sei lá, uma busca de aprovação, uma subjugação. Mas eu preciso bloquear, porque se é uma pessoa que me faz mal, se ela vem me trazendo comentários que são cruéis, por que é que eu vou me relacionar com isso? Eu me relaciono com aquilo que eu me identifico. Eu não posso me identificar com algo que me faz mal. Então, bloqueia, gente. Bloqueia. Eu não preciso me submeter a esse tipo de coisa. Mas aí é autoconhecimento que precisa ser gerado, né? Tudo começa do autoconhecimento. Isso. Aí a pergunta é, aproveitando sua deixa, é possível fazer as pazes com nós mesmos e com a nossa autoimagem? É possível? Só que a gente precisa perceber, né? Assim, a gente precisa perceber o problema. É um processo, né? Como você falou antes, né, Mônica? É um processo que precisa ser vivido, mas sim é possível. Eu não gosto de usar na psicologia a palavra cura. Eu acho que não é muito sábio, né? Parece esse lugar de blindagem. Pronto. Né? Eu acho muita ingenuidade, né? Mas existe a gente poder fazer as pazes com o nosso corpo, e aí fazer as pazes com o nosso corpo, né, tê-lo transformado, não é virar um Ken humano, né? Sim. Não é virar uma Barbie, mas é dizer assim, eu me gosto assim, eu gosto do meu cabelo cacheado, não, eu gosto do meu cabelo liso, né? E você tem o direito de gostar do seu cabelo liso, não é um problema. Fazer as pazes com o seu corpo é uma forma de você tratar a sua doença. Se você sofre de algum problema como uma dismorfia corporal, uma anorexia, uma bulimia, né, que reflete nos transtornos alimentares, claro, a gente vai estar sempre, a pessoa vai estar sempre vulnerável a desenvolver isso novamente, ter uma piora dos sintomas, mais do que pessoas que nunca tiveram. Mas existe uma remissão dos sintomas, existe uma melhora, né? Então, existe um fazer as pazes com o corpo. É necessário. E quando você perguntou se a gente, né, você tem saúde, se acha saudável, nesse quesito da autoimagem, acho que a gente ter saúde não é se questionar ou de vez em quando não estar infeliz com alguma questão do nosso próprio corpo, né? Tem hora assim, a gente está menstruada e aí o corpo incha, o rosto fica com espinha, não estou bem nesse dia. Então, não é uma linha reta que eu vou estar o tempo todo bem, estou muito bem com a minha imagem, estou muito bem com a minha imagem. Mas acho que a grande métrica, como você colocou, doutora Mônica, é a angústia. É aquele sofrimento, é aquele mal-estar permanente, frequente, intenso, que você vai buscando, às vezes você vai buscando fugas, né? Então, às vezes é importante a gente perceber quando a gente está buscando fugas. Uma vez eu assisti uma live com aquela Bruna Lombardi, ela estava falando com um dermatologista. Era falando sobre felicidade e o dermatologista disse assim, eu atendi uma pessoa que ela era tão infeliz, e ela recorria aos tratamentos dermato em busca de alguma falta que ela tinha por dentro. Mas ela era tão infeliz que aconteceu por 2 vezes dela vir fazer procedimento e a energia da casa cair. Eu não conseguia fazer os procedimentos nela. Eu não conseguia. Porque, na verdade, não era ali que ela tinha que trabalhar, né? Ela tinha que trabalhar isso em outro lugar. Olha, eu digo muito aos meus pacientes, olha, tem algumas frases que vocês decorem, que vocês levam para a vida. Todo excesso esconde uma falta. É impressionante. Sigmund Freud. Maravilhoso. Sim. Mas, assim, esse comentário de vocês sobre a gente se examinar
Eu, geralmente, no consultório, eu oriento meus pacientes a examinarem seus pontos fortes e fracos. Uhum. Porque todo mundo tem Sim. pontos fortes e fracos. E, às vezes, você olhar para você, não só você depender do olhar do outro. Porque tem pessoas que falam, essa roupa fica bem em mim? A pessoa, não, fica melhor essa. Aí você vai tirar a que você estava vestindo e veste a outra. Também é comum na adolescência, porque você depende da aprovação do outro. Do outro. Mas se você olha, então eu faço muito essa técnica. Se olhe no espelho, tá? E se você não vê, toque nos seus braços, toque nas suas pernas, se olhe. Porque às vezes quando a gente se olha, e quando a gente é adulto, que a gente se olha, a gente se surpreende. Porque você percebe, nem tudo que nós somos, ou como estamos, está perfeito. Mas como você se vê, né? Como você se aprecia, né? Você se elogia, é um processo. É como se você, ao se olhar, começasse a fazer as pazes com você mesma. Uhum. Entendendo que você tem pontos fortes. É um olhar, é uma boca, é um jeito de andar, né? É uma expressão, E você também tem pontos que não são tão fortes assim. Uhum. E é normal. E que, às vezes, até pela própria insegurança emocional, você está evidenciando mais o ponto fraco do que o forte. Isso. Pode ser. E engraçado, assim, eu falo muito em consultório também, o modo adulto saudável, né? Que a terapia do esquema, ela traz essa concepção de modo como uma forma de agir, vamos dizer assim, de forma bem resumida. E ele coloca como alvo o modo adulto saudável. Alvo não para a gente ser assim o tempo inteiro, mas como um alvo, né? E esse modo adulto saudável, ele fala a respeito de ter essa percepção, né? Eu conhecer as minhas fraquezas, eu conhecer as minhas emoções e, através do autoconhecimento, eu saber como lidar com isso, né? Porque tem coisa que você vai continuar sentindo. Por exemplo, se alguém morreu, eu tenho que ficar triste. Se eu não estou triste, tem algo muito errado acontecendo, né? Então, tem algumas coisas que a gente não tem como mudar. A gente tem que dizer, isso é o que acontece mesmo. E o modo adulto saudável, ele traz essa leitura, né? Reconhecer aquilo que eu não estou bem e ver aquilo que é possível mudar. E o próprio adulto saudável regular a criança triste. A criança raivosa, a criança impulsiva, né? Birrenta. Isso. Porque essa autorregulação emocional, quando eu sou adulto saudável, eu vou regulando as minhas outras emoções. Ela vai chegar, mas ela não vai predominar, né? Não. Ela não vai tomar conta e bagunçar tudo, porque eu vou cuidando dela ali de forma bacana. É porque a gente não, né? Muita gente tem esse conhecimento, esse entendimento de que o cuidar é simplesmente banir, né? É cortar. Isso não pode ter, né? Isso não pode acontecer. E não, é um processo de aceitação. Sim. Né? Então, eu não estou no peso que eu gostaria de estar. Tudo bem, mas eu quero permanecer nele? Não quero. Então, eu preciso fazer alguma coisa para que lá na frente, né, eu fique bem. Ou, fique bem à luz daquilo que eu estipulo que é bem para mim. No meu olhar, do que fica bem em mim ou não. Isso, no meu olhar. Então, é ter esse conhecimento para que a gente possa saber ponderar, né? Só que aí a gente volta para tudo, né? Se eu tenho um alto consumo de mídias que falam muito de estereótipos e etc., então eu vou estabelecer aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Aquilo que é bom para o outro. Isso. Mas, assim, é importante pensar, né? Refletir e até valorizar o que você já obteve. Diminuir o padrão de exigência. Eu não consegui chegar até aqui, mas eu consegui chegar até aqui. E a distorção da autoimagem, ela também tem, muitas vezes, origem no nível de exigência de você sobre você mesma. A gente se regula muito pelo exterior também, né? Eu vejo, por exemplo, o corpo da gente, ele vai contando histórias. Ele passa por fases, né? Eu acho um absurdo as mídias que dizem assim, a mulher fulana, atriz fulana, teve menina há um mês, está de biquíni na praia toda gostosona. Eu acho que passa um desserviço de você alcançar um ideal, porque, na verdade, ela chegou naquele lugar
Porque ela tem dinheiro. Não, e outra coisa, porque às vezes ela já tem um preparo. Também. Ela já tem um corpo Pode preparado, ser. treinado, cuidado. A gravidez não ocasionou alguma mudança grande um na vida exagero, dela. né? De Isso, aumento de peso isso. e tal. Mas aí estabelece uma meta. Eu quero sair, né? Você vê a É possível. a princesa lá do Reino Unido, quando tinha menino, assim, aquela coisa mais maravilhosa, né? A gente descabelada e deformada. Depressão Então, pós-parto. né? Vai tudo, né? O estabelecendo pacote um inteiro. ideal, assim, ruim pra gente, O ideal né? de perfeição. De perfeição. E o corpo da gente vai contando história. Ele não é o mesmo o tempo todo, né? Não. E ele vai, naturalmente, ele vai mudando, né? Então, tá tudo bem um botox, tá tudo bem um preenchimento, tá tudo bem esse autocuidado. Mas se eu perder a mão, não deixa a velhice chegar. Uhum. E ela, inevitavelmente, ela vai chegar. Ou então, a gente vai adoecer. Ou então, nos ela só não deformando, chega se você né? morrer antes, né? É. Eu digo Mas- assim, a velhice corporal Mas mesmo, assim, né? chega, porque com o tempo, né, com a idade, você vai se modificando. Então, você está bem com você, é importante você se cuidar, mas é importante você aceitar. Você não pode tornar-se um estereótipo, né? Aquela eterna juventude. Sim, Ninguém fica. Se você não morrer antes, você vai envelhecer. com E se certeza. você envelhece, vem as características que são próprias da velhice. Flacidez, ruga, cabelo branco, a gente ainda É. disfarça, mas às vezes, assim, eu pintava meu cabelo 2 vezes no ano. Mas agora eu tô percebendo que eu tenho que pintar ele todo mês. Eu não quero pintar ele todo mês. Estou começando a gostar dos meus fiozinhos brancos aqui em cima. Aí vem outra pessoa com a comunicação violenta e diz: não, pelo amor de Deus. Agora, eu como comecei a pintar o cabelo com uns 20 anos, porque eu nunca gostei da cor do meu cabelo. Ah. E daí eu comecei a pintar muito cedo. E pinto até agora, assim, pintar o cabelo pra mim tem a ver com eu não gostar da cor do meu cabelo. Eu acho que não Mas combinava. eu não posso dizer ao outro isso, né? Eu não Mas posso pra dizer, mim, vixe, né? a mulher se acabou. Vixe, esse cabelo eu não gosto, não. Vixe, tá feia demais, Mas as né? pessoas Vixe, eu não dizem, gosto. né? Dizem. É uma comunicação violenta. Muito. né? É como o Débora. E quando as pessoas É uma dizem... necessidade de você botar a sua opinião na vida do outro, sem perguntar como é que o outro está com isso, Sim. né? Eita, tá com cabelo branco, tu gosta, acha bonito. Eita, que massa. Eu vou validando mais a opinião do outro É sobre ele verdade, mesmo, é não quer verdade. dizer, vixe, eu não gosto disso não. Não, Deus me livre, vá pintar esse negócio. É a sua opinião, pinta o seu. Você não precisa formar o outro através de você, Eu acho né? que é importante você olhar para você, reconhecer-se. E, por exemplo, tem falhas que vão surgindo. Eu tenho varizes. Eu nunca quis fazer aplicação. Nunca quis fazer, porque todas as mulheres da minha família têm varizes. Eu nunca quis. Mas para mim tudo bem. De repente, se eu tô na praia, alguém pode olhar e dizer, "Menina, as pernas dela parecem um mapa da mina. Não, porque tem Mapa varizes. mundi. Um mapa mundi. Mas não me incomoda. Sim. Não me incomoda. Se me incomodasse, eu já teria feito as aplicações. Mas incomoda alguém chegar e dizer, vixe, que coisa feia, por que tu não faz as aplicações? Não, já disseram. Já Imagina, disseram. com porque- certeza. Por que tu não faz uma aplicaçãozinha, menina? Tem uma de... Deixa aqui, tá ótimo. E não foi me mulher. incomoda. E foi mulher. Não me incomoda as varizes. Vamos Sempre trabalhar a mulher. sororidade, hein, Nunca mulherada? me incomodou mesmo. Agora sim, tem coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos que hoje eu não faço mais. Por exemplo, eu gostava de usar saia curta. Eu não me sinto bem em usar saia curta Não hoje, se mas identifica também mais. não censuro quem usa. Pois é. Eu não uso, eu uso saia comprida. Então, assim, é o meu estilo, eu tenho o meu estilo. Então, eu acho que você tem que se olhar, identificar o que é que fica bem em você. Porque tem coisas que ficam bem em você que não fica bem em mim. Que fica bem em você. Por exemplo, Thais gosta muito de vestido comprido. Ah, Ela fica linda, porque Thais é alta. sim. Né? Ela é muito alta, então ela, assim, o vestido comprido, eu não fico bem de vestido comprido. Então, assim, eu já entendi isso. Então, você não tem que estar o tempo todo copiando modelo de cabelo, de procedimento. Não, você tem que fazer aquilo que você se sente bem. E você vê que as pessoas mais bonitas, elas são autênticas. É a autenticidade que dá a beleza. Quando você falou assim que é alguma coisa, eu acho que a palavra seria autenticidade. Eu sou inteira. Eu gosto de quem eu sou e eu vou me conectando comigo mesmo de uma forma que um brilho surge. O E você brilho demonstra. da autenticidade. Isso né? chama-se integridade. É que ser íntegro não é ser... Muita gente confunde a palavra integridade com perfeição. Sim. Não é perfeição, porque não existem pessoas perfeitas.
Quando você quer ser perfeito, é quando você se transtorna. É onde você já está o É desequilíbrio. integridade, que é um dos fatores da autoconfiança. É você ser ou bem ou mal, feio, bonito, seja o que você é o que é. Acho bem legal isso. E esse ser o que é, torna-se você um ser autêntico. E que muitas vezes bate em quem não consegue ser assim. Aí você vai dizer, nossa, que perna feia, só tem varize. Porque você quer fazer Impor com o que o seu. outro, né, se sinta mal. Impor o seu estereótipo. É tipo botar sal no sorvete. E seria assim, como Débora falou, se alguém morreu, eu fico triste. A gente não fica imune a esses comentários. A imunidade psicológica não é não ligar, porque não ligar, a terapia dos esquemas já diria, é o modo protetor desligado. É. Tô nem aí, mas no fundo eu tô sentindo. É você realmente sentir, mas não deixar isso definir seus passos. Isso comigo teve uma construção muito grande, assim. Eu acho que se eu tivesse recebido esse comentário há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu acho que eu não teria lidado tão bem. Tanto é que eu compartilhei com um monte de gente. Disse, minha gente, olha o que eu recebi. Minha família toda, e todo mundo, teve gente que começou a pegar por mim. Eu disse, não, eu tô rindo aqui, não liguei. Mas há um tempo atrás isso não teria acontecido. Mas por quê? Porque a forma como eu estou hoje foi uma construção minha. É imunidade psicológica. Eu Melhorou, desenvolvi né? Aumentou a isso, imunidade. Porque eu cheguei onde eu queria estar, sabe? E para eu chegar onde eu queria estar, eu também estive onde eu não queria estar. E eu estava pesando, acho que uns 17 quilos a mais do que eu peso hoje, né? E eu não me via. Eu não me via ganhando peso. Eu não me via. E eu sou baixinha, né? Então, fazia muita diferença. E aí eu disse assim, não quero não. Vou perder peso, porque meu joelho tem um problema nos dois, né? Não é só em um, é nos dois. O sobrepeso piora o meu joelho, eu tenho colesterol, herdado de família, a gente não herda dinheiro, herda inteligência, a gente herdou o colesterol. Ainda bem que não veio outras coisas. Herdou a música. Ah, Cadê bom. seu violão pra gente terminar em música aqui, Ué, Débora? Minhas unhas não permitem. E aí eu disse, não quero isso pra mim, e porque eu também gosto muito de correr. Então, uma pessoa que corre, ela precisa também cuidar do peso, porque senão as pernas não aguentam, né? E aí eu comecei, né, nessa trajetória, né, de correr, treinar e ir perdendo peso. E eu cheguei onde eu queria estar. E já cheguei faz um tempo, e eu fiz até um post na época, eu disse assim, eu cheguei. Era o que eu queria e pronto, tô aqui, ótimo. eu preciso manter. Então, quando chegou alguém e disse que eu tinha me acabado, eu disse, não, eu tô onde eu queria. Na sua percepção, no No que eu estabeleci. Não foi o que A, B ou C. Se eu for me guiar pelo meu personal, que eu amo assim, eu ia ser uma mulher mega fortona, né? Porque é isso que ele acha mais massa, né? Mas eu digo a ele, eu não quero, eu quero do jeito que eu tô. E tô conformadíssima. Mas houve todo um processo, né? Você falando aí do seu cabelo, Mônica falando do seu, houve todo um processo. Então, se eu tivesse recebido essa crítica há 1 ano e meio atrás, quando eu não estava vivendo o que eu queria, e eu realmente não estava bem, emocionalmente, eu acho que isso teria me abalado consideravelmente. Então, você falou, né, de sororidade, né? Porque a mulher, geralmente, ela tende a se preocupar mais com a autoimagem do que homens. Homens devem se preocupar também. Né? Porque a autoimagem do homem é muito relacionada à sexualidade. Tem muito a ver com isso. Né? Eles se definem muito pela sexualidade. Então, aí é bem delicado. Pode ser o tema de um podcast. Todinho. Né? Todinho. Mas a mulher, ela se preocupa muito com isso. A mulher tende a ser muito autocrítica por se preocupar muito com isso. E aí ela acaba criticando todas as outras. E ao invés de se ajudar, né? Já que a gente se esforça tanto, a gente já é multitarefa, mas não, a gente vai acabando Mas com é as um outras. processo histórico, né, que são falas Muito como tempo. estas que vão Desconstruindo, fazendo pensar, né? também. Desconstruindo. Então, assim, e aí, vamos encerrar esse bate-papo Isso. gostoso, Senão a gente fica aqui a noite todinha. A gente fica, mas já chegou o tempo. Tem até uma frase que eu sempre gosto de encerrar com a frase. Eu quero agradecer, né, a você, Débora, pelos as suas colocações tão pertinentes. É muito legal, fiquei assim muito grata
pela tua fala, uma fala além do testemunho, Sim. né? Das tuas realizações em relação ao peso, né? Ao treino, a crítica que você recebeu, que não te abalou. Então, assim, muito legal. Muito obrigada. Foi maravilhoso esse momento. Obrigada, Thaís, sempre. E essa frase é de Luiz Rey. Ela diz assim, você vem criticando a si mesmo há anos. E isso não funcionou. Tente se aprovar e veja o que acontece. Perfeito. Boa. Autocompaixão. Autocompaixão. Importantíssimo. Débora, querida, muito obrigada. Muito bom conversar com você. Ai, adoro. Muito bom esse bate-papo nosso. Obrigada por estar aqui no nosso cantinho, né, doutora Mônica, compartilhando esse tema tão importante para a gente. É tão importante que ele vai dar margem a outros movimentos. Já surgiram acho que mais uns 3 podcasts aqui, né? Pois Esse é. é só o pontapé. Muito obrigada, viu, Débora? Muito bom conversar com você. Senti falta do violão pra gente encerrar com a música. Eu Na também tô próxima a gente sentindo. coloca A minha violão. música ia ser Eu Não Caibo Mais Nas Roupas Que Eu Cabia. Boa, boa. Ah, eu adoro vocês, porque vocês são parte da minha tribo, né? Assim, certeza. a gente se relaciona com quem a gente se identifica, né? E a nossa profissão, eu vejo muito assim, ela também mostra muito da nossa forma de ser, né? Eu não sei as outras, mas a minha, ela é muito uma forma de ser, né? E ver a humanidade de vocês, para mim, é fantástico. Eu comecei trocando os nomes, meus pacientes sabem que eu troco nomes. Eu troco o nome dos meus pacientes. Então, eu não poderia ter inaugurado o podcast de uma forma mais eu. Tá tudo bem com isso, né? Não, Mas ótimo, perfeito. eu não poderia ter começado mais eu, né, do que trocando Eu tenho um nomes. amigo que na pandemia, quando a gente começou as lives, que nós fazíamos, eu e Thaís juntas. Na mesma caixinha. Era, aí ele dizia, as gêmeas era? A gêmea, minha gente, todo mundo se afastando e vocês coladas aí. Gente, comentem no podcast. Eu amo comentário. Tu tá acompanhando, doutora? Eu não consegui acompanhar nada. Eu assisto todo. acompanhar, E gente. eu amo os comentários, assim. Eu não respondo porque não sou eu que administro. Mas aí, Vitor, né? Que é o nosso responsável, a gente pode comentar. Responder os comentários. Porque os comentários, as críticas, sugestões, vão A dando gente não assim. quer crítica dessa pessoa de Débora, não. Essa pessoa, por favor, não entre no Felizmente para criticar. Mas, assim, de repente, essa pessoa, felizmente, pode ter um felizmente, uma oportunidade de Assistir sem comentar? Guarde para você Guarde a sua pra opinião, si. né? Aprenda a parte da comunicação não violenta. Pois é. Mas é que isso existe, né? Hoje você vê muito na mídia as pessoas colocarem. É um tema, talvez, para um próximo momento. E a mídia dessa liberdade de a gente não estar cara a cara, que Isso. cara a cara a gente tem um filtrozinho, né? É. Mas na mídia a gente perde um pouco esse Você filtro. ser cruel, sincericida, que nós temos que aprender nas relações a sermos respeitosos. Limite, que você falou de limite. Uhum. Compaixão. Mas é tema para outro podcast. Outro pode. Comunicação Débora, não trouxemos violenta. um presente para você. Porque a nosso slogan, assim, conhecimento fundamentado é poderoso. Então, a gente está aí com os livros na mesa e presenteamos você aí com um livrinho muito legal. Esse livro é lindo. É livro de final de semana. Pode levar para Bananeiras. Vou pode levar. ler na rede. É uma delícia de ler, muito rapidinho, mas ele é muito rico, de muitas informações. Mas a escrita do Augusto Cury é ótima. Perfeita, É né? rápida, né? Perfeito. E bem rica. E leve. tá. Obrigada. Ah, Felizmente é possível Contemplar o sol. Esse é o segundo slogan da gente, porque a gente acredita que é possível ter uma saúde mental, que é possível ser feliz, que é possível ter uma boa relação com a gente, com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima, com o nosso autocuidado. A gente acredita que é possível a gente, enquanto profissionais da área de psicologia, eu vou usar a frase de Leonardo Abraão, nós temos a tarefa histórica de psicoeducar a humanidade para a gente não deixar o mundo adoecer, mas e sim a gente transformar o mundo em saúde. Massa. A gente é massa. Meninas, beijo no Beijo. coração. Gente, se Beijo. inscreva, comente, compartilhe e chega aqui junto conosco. Felizmente é possível contemplar o sol.